E aí, pessoal, tudo bem? Quero compartilhar um caso aqui com vocês. Era uma dessas quinta-feiras aí no final do ano, pré-feriado, estava saindo do hospital já e o técnico em ecocardiografia me ligou, pediu para verificar um eco, exame de imagem, um paciente, porque ele achou que o paciente estava em tamponamento cardíaco. Aqui nos Estados Unidos, quem faz o ecocardiograma são os técnicos e o médico. O médico apenas lauda o exame, né? Então ele me ligou e falou assim: pode verificar esse eco. Eu olhei o ecocardiograma e vou ensinar vocês aqui o que que eu procuro no eco para ver se tem sinais ecocardiográficos de tamponamento. Então, a primeira coisa é, de fato, tem um derrame pericárdico de alto volume, né? Aqui está o ventrículo direito, o átrio direito, uma imagem subcostal, o fígado está aqui, e tem aí um volume grande, né, no pericárdio dessa paciente. Agora, não é porque você tem um volume grande no pericárdio que significa que o paciente está em tamponamento. Às vezes, com volume grande você não tem tamponamento e às vezes, com volume pequeno você pode ter tamponamento. Tudo depende da pressão que o líquido exerce no coração. Tudo depende se é um paciente que acumulou esse líquido aí ao longo de um tempo longo, que o coração, as câmaras cardíacas foram se acomodando àquele aumento de pressão, ou se é um início mais agudo, subagudo, em que até mesmo um volume pequeno pode causar tamponamento. Então são duas coisas diferentes, avaliar o volume do derrame e avaliar se tem tamponamento cardíaco. Mas eu vou ensinar para vocês aqui como que eu faço para fazer essa diferenciação, se tem sinais ecocardiográficos de tamponamento. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, eu peguei a imagem, eu pausei o vídeo na diástole. Tá bem? Então você vê aqui que a gente está nesse momento aqui do ponto vermelho do ciclo cardíaco, então a gente está na diástole aqui, mais da metade do intervalo RR. Na diástole, pessoal, o ventrículo direito tinha que estar expandido, tinha que estar enchendo, tá bem? E aqui o que a gente está vendo é uma compressão do ventrículo direito. Esse ventrículo direito tinha que estar grande. E o fato que tem essa compressão aqui do ventrículo direito, tá certo? Isso aqui significa que o volume no pericárdio está realmente comprimindo, está causando uma compressão do enchimento do ventrículo direito. Isso aqui é um sinal ecocardiográfico de tamponamento cardíaco, a compressão diastólica do ventrículo direito. Vamos ver outro sinal? Isso aqui é um Doppler, tá bem? Que está medindo o fluxo sanguíneo pela válvula mitral. Joia? Então aqui é o fluxo diastólico, ou seja, o enchimento do ventrículo esquerdo, o fluxo sanguíneo pela válvula mitral na diástole, tá certo? Tem duas ondas aqui para cada ciclo, uma menor e outra maior, porque um é um enchimento no começo da diástole, quando abre a válvula, e o outro é um enchimento no final da diástole, quando tem a contração atrial. Também a gente chama isso aqui de onda E e onda A. Mas enfim, aí aqui a seta está mostrando a onda E, que é aquele fluxo sanguíneo no início da diástole, quando abre a válvula mitral, e tem uma variação muito grande aqui do fluxo sanguíneo, da velocidade desse fluxo entre um batimento e outro. E essa linha verde aqui é a respiração do paciente. Então, quando ela está subindo, é a inspiração. O paciente está inspirando, tá bem? E aqui, quando ela está descendo, o paciente está expirando. E na inspiração, a gente vê aqui que é muito baixa a velocidade de influxo pela válvula mitral. E quando a paciente está expirando, tá certo? A gente vê que ela é maior. E tem uma variação de mais de 25% entre o ponto mais baixo na inspiração e o ponto mais alto na expiração. E essa variabilidade aqui é característica do tamponamento cardíaco ou de uma situação onde você tem um aumento da pressão dentro do pericárdio, tá bem? Poderia ser, por exemplo, pericardite constritiva, mas classicamente visto no tamponamento cardíaco. Qual que é o mecanismo disso aqui? É o seguinte, quando o paciente inspira, diminui a pressão intratorácica, já mostrei isso para vocês no sinal de Kussmaul em outro vídeo, e aí o que acontece é que aumenta o volume de sangue para o ventrículo direito. Normalmente, esse aumento do retorno de sangue para o ventrículo direito não acomete o enchimento do ventrículo esquerdo, porque o coração consegue expandir dentro do pericárdio. Por outro lado, na situação de tamponamento, onde a pressão dentro do pericárdio está aumentada, na inspiração o ventrículo direito enche mais, mas apenas às custas de uma diminuição do enchimento do ventrículo esquerdo. Então, o espaço é fixo, não tem como expandir. O tamponamento está exercendo pressão dentro do coração, então para encher mais o VD na inspiração, tem que encher menos o VE. E vice-versa na expiração. Enche menos o ventrículo direito,
então enche mais o ventrículo esquerdo e aumenta esse fluxo sanguíneo pela válvula mitral. Quando essa variabilidade é mais que 25%, como é nesse caso, é um sinal ecocardiográfico de tamponamento cardíaco. Outro sinal, a veia cava inferior dilatada. Nesse caso, ela não estava dilatada, o diâmetro em si estava normal, mas aqui a gente pede a paciente para fazer uma inspiração e a gente vê que não mudou o diâmetro da veia cava. Normalmente, quando a gente pede o paciente para inspirar, a veia cava ela diminui o seu diâmetro. E não está acontecendo isso aqui, que é um sinal que a pressão nas câmaras direitas, dentro do pericárdio, inclusive, pode estar elevada, tá joia? Então eu vi o ecocardiograma e eu falei, realmente, de fato, tem sinais ecocardiográficos de tamponamento cardíaco. Agora, isso é diferente de tamponamento cardíaco clínico. Aí eu fui ver a paciente, eu olhei o eco, eu fui ver a paciente. Cheguei lá, eu conversei com ela por 5 minutos, era uma mulher de 68 anos, infelizmente tinha um adenocarcinoma de pulmão, que é provavelmente a etiologia, depois se confirmou que é a etiologia do tamponamento, porque ela tinha metástase para o pericárdio. Dispneia os esforços, há 3 semanas era a queixa dela, por isso que ela estava fazendo esse eco ambulatorial, e tinha uma dor torácica pleurítica também. Ela estava normotensa, na verdade estava hipertensa, a frequência cardíaca estava normal, ela estava saturando bem em ar ambiente, e tinha um pulso paradoxal, perdão, errei aqui, pulso paradoxal negativo, tá bem? Pulso paradoxal negativo, menos que 10 milímetros de mercúrio. Em outro vídeo eu vou explicar para vocês como que mede esse pulsos paradoxos, tá bem? Mas é basicamente um sinal clínico de tamponamento cardíaco pelo mesmo mecanismo de mudança aí do débito cardíaco do ventrículo esquerdo na inspiração e expiração que eu já expliquei para vocês. A paciente não estava com extremidades frias e a pressão venosa central no exame físico estava um pouco elevada, mas não muito. Então, não tinha nenhum sinal de choque nessa paciente, tá certo? Ela não estava apresentando nenhum sinal de hipoperfusão sistêmica, embora tinha sinais ecocardiográficos de tamponamento. Então, são coisas diferentes, sinais ecocardiográficos de tamponamento e tamponamento cardíaco clínico. Então, essa paciente, a gente encaminhou ela para o pronto-socorro, tá certo? Não era nenhuma emergência fazer a pericardiocentese, porque clinicamente ela não estava em tamponamento, mas estava indicada de toda maneira. Ela fez a pericardiocentese dentro de algumas horas e enfim, houve melhora significativa dos sintomas dela. Enfim, e a gente descobriu, realmente confirmou que o mecanismo era um adeno-CA metastático para o pericárdio. Então, conclusão, a paciente tinha sinais ecocardiográficos, foi o que eu mostrei para vocês, indicando que a pressão intrapericárdica estava aumentada, mas ela não estava em tamponamento cardíaco clínico, tá bem? Se tivesse, era uma emergência fazer essa pericardiocentese. No nosso caso, a gente fez ela de forma rápida, mas também não foi de imediato, porque o paciente clinicamente ainda estava bem estável. Valeu, pessoal, muito obrigado. Mande o feedback aí nas mensagens, no e-mail. E compartilhe o intensivo com seus colegas, por favor. Muito obrigado e até a próxima.